Blade Runner é, sem dúvidas, um dos maiores representantes da cybercultura, porém, inicialmente no seu lançamento, teve dificuldades para encontrar seu público. Preocupações orçamentárias levaram os produtores a fazerem algumas alterações no filme, e essas mudanças podem ter tornado difícil para a audiência se relacionar com a obra. Desde seu lançamento, Blade Runner contou com 7 diferentes versões, como resultado das já mencionadas mudanças controversas feitas pelos executivos do projeto. Sua primeira versão chegou a ter uma desnecessária narração em off, com Deckard descrevendo várias cenas autoexplicativas do filme. Situado em Los Angeles, no ano de 2019, o filme apresenta uma humanidade que já experimenta o seu auge científico, assim como as consequências da sua irresponsabilidade socioambiental. Ao que parece, os recursos naturais acabaram e não restou outra alternativa a não ser iniciar um processo de colonização extraterrestre ou se aglomerar em cidades superpovoadas e decadentes para aqueles sem possibilidades financeiras. Ainda nos primeiros anos do século XXI, a Tyrell Corporation deu um novo passo no campo da robótica, criando os replicantes, seres virtualmente idênticos aos humanos em todos os aspectos, exceto na capacidade de desenvolver emoções, aparentemente, para utilizá-los como mão de obra escrava, principalmente nas perigosas missões de exploração e colonização espacial. Entretanto, constatou-se no modelo Nexus 6, o mais avançado até então e superior em força e agilidade, a possibilidade de que após alguns anos viessem a apresentar reações emocionais, tornando-os perigosos e inadequados ao seu propósito. O problema foi contornado, limitando a vida deles a um período de 4 anos. É importante citar que, apesar do título no Brasil, Blade Runner, o Caçador de Androides, os replicantes não são androides. Também não devemos confundi-los com clones, uma vez que não são gerados, mas construídos. Os replicantes são seres absolutamente biológicos e idênticos aos humanos em todos os aspectos, exceto na capacidade de desenvolver emoções. Aparelho digestivo, sistema nervoso, mau hálito, é tudo igual a um humano. Tanto é que o único meio de identificá-los é através do teste Voight-Kampff, constituído de perguntas capciosas cujo objetivo é induzir respostas emocionais. Após um violento motim causado por um grupo de Nexus 6 numa das colônias espaciais, os replicantes foram proibidos de retornarem à Terra. Qualquer um que fosse detectado deveria ser imediatamente executado e, para garantir que isso acontecesse, uma força policial especializada em caçar e destruir os que transgredissem a regra foi criada, os Blade Runners. Na história que acompanhamos, um grupo de replicantes Nexus 6 escapa de uma colônia após matar 23 pessoas e roubar uma nave, que é encontrada na Terra dias depois. Conscientes de sua pouca longevidade, o objetivo dos replicantes era encontrar seus criadores e achar um meio de viverem mais. Nesse momento, entra em cena Rick Deckard, um ex-Blade Runner que é retirado da aposentadoria para localizar e eliminar os fugitivos. Baseado no romance Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, Blade Runner, o Caçador de Androides, é um filme de ação intensa que contém uma profunda reflexão filosófica sobre o problema da identidade do homem debilitada pelo descentramento do sujeito humano diante da burocracia corporativa e do mundo capitalista. É o caso de Deckard, indivíduo perdido, solitário, que mesmo aposentado é convocado a utilizar suas habilidades de investigador policial, ou melhor, de Blade Runner, para caçar os Nexus 6. Tudo o que sabemos é que seu passado é obscuro e que ele não gosta de lembrar dele. Ou será que não consegue? Blade Runner também é sobre caçada humana, onde de certo modo todos buscam algo. Deckard deseja encontrar os replicantes, mas também procura a si próprio, e persegue o amor de Rachel, que está imersa na jornada pessoal por sua identidade inexistente. E os replicantes, Nexus 6, querem desesperadamente ter mais tempo de vida. Diferente da versão original de Blade Runner, lançada nos cinemas, que conta com várias intromissões por parte do estúdio, com o objetivo de tornar o filme mais palatável ao grande público, o corte final do longa deixa fortes indícios de que Deckard é um replicante. A pista mais concreta é o mini origami de unicórnio que o policial Gaff deixa no apartamento do protagonista no final, possivelmente em referência ao mesmo unicórnio que aparece em seus sonhos. Dessa forma, a explicação mais razoável é a de que seus sonhos, na verdade, são implantes de memória. E uma curiosidade interessante é que o unicórnio costuma ser associado à pureza, à virgindade. Lendas dizem que só uma virgem, nesse caso Rachel, poderia capturá-lo. Além disso, podemos citar outras pistas, como a conversa com Bryant na delegacia. O superior parece ter algo contra Rick,
suficientemente grave para convencê-lo a participar da caçada aos Nexus 6 contra sua vontade. Faz sentido pensar que o protagonista é um replicante que foi autorizado a permanecer na Terra com a condição de exercer a função de Blade Runner. Tem também a fala de Gaff para Deckard no final, após a morte de Roy Batch, em que ele afirma que o policial fez um trabalho digno de um homem. Isto é, apesar de supostamente ser um replicante, Rick teve um desempenho comparável ao de um ser humano legítimo. Há também outros indícios mais sutis, como quando Rachel pergunta a Deckard se ele já se submeteu a um teste Voight-Kampff, mas não obtemos resposta, ou o fato dos olhos do protagonista brilharem com uma cor vermelha como só os dos replicantes brilham, e a presença de fotos antigas de outras pessoas no seu apartamento, evidenciando talvez a busca por uma identidade que não existe. Admitindo que Deckard é um replicante, podemos interpretar a cena final como o protagonista percebendo e aceitando quem é. O modo como olha o origami e o detetive dá a entender que ele sabe que é um replicante, mas não se importa. Ele só quer fugir com Rachel e tentar ser feliz com ela. Como o filme levanta questionamentos sobre a condição humana, pode-se intuitivamente imaginar que a melhor opção para a narrativa seria inserir um protagonista humano, que se depara com a crise existencial dos replicantes e aprende algo sobre sua própria realidade e natureza. Talvez o maior exemplo disso seja sua relação com Rachel, visto que o caçador demonstra desprezo pelos replicantes, mas se vê em conflito por estar desenvolvendo sentimentos por uma. Além do mais, Blade Runner traz uma grande mensagem contra o preconceito. Os replicantes são criaturas que sentem e pensam de maneira similar aos humanos, mas são perseguidos simplesmente porque são diferentes, ou melhor, porque não são iguais a eles. Desse modo, teoricamente, Deckard teria muito mais a aprender caso fosse humano. Por outro lado, é possível que Blade Runner faça mais sentido e tenha seu valor elevado caso Rick Deckard seja mesmo um replicante. Nesse futuro distópico, onde as pessoas são cada vez mais desumanas, miseráveis e apáticas, só mesmo um replicante com implante de memória, ou seja, que não sabe da sua verdadeira condição, poderia redimir a humanidade desenvolvendo emoções e valores que já não existem mais de forma orgânica naquela sociedade. Se fosse da espécie humana, Deckard não seria eticamente e moralmente humano, devido à realidade em que está inserido, porque os valores já foram subvertidos. Ao longo do filme, cada um dos replicantes é caçado e começam a revelar características humanas, enquanto as pessoas que os caçam parecem demonstrar cada vez mais atributos desumanos. Até nas relações fica nítido esse contraste, pois com o decorrer do filme, podemos observar replicantes mostrando mais compaixão e afeto uns com os outros do que as pessoas entre si, frias e distantes. Parece que em determinado momento, os papéis se inverteram em termos de emoção e moralidade. Os humanos passaram a ser replicantes e vice-versa. Logo, surgem questões tipicamente humanas, também nos replicantes, como o medo da inevitabilidade da morte, rebeldia, razão da existência e oposição ao seu criador, que testemunhamos no momento em que Tyrell é morto por uma de suas criaturas, porque não podia resolver o problema da morte inevitável. Essa noção de que os replicantes passaram a assumir características primordiais daqueles dos quais foram inspirados, nos ajuda a entender o que motivou Roy Batch, um sujeito que não tinha demonstrado o menor apreço pela vida humana, a salvar seu inimigo, que o estava caçando com o objetivo de executá-lo, assim como fez com seus companheiros. No fatídico momento, já sentindo que seu fim se aproximava, o replicante Roy viu no Blade Runner, pendurado no alto do prédio, agarrando-se com todas as forças que lhe restaram, o mesmo apego pela vida que ele mesmo possuía e reconhecia, sendo a grande motivação de toda sua jornada e por isso resolveu poupá-lo. Na verdade, Roy valorizava imensamente a vida, inclusive por isso pretendia prolongá-la. Portanto, o personagem percebeu que não seria eticamente correto tirar de alguém o direito a ela, principalmente de um sujeito que aclamava desesperadamente. O replicante tinha tanto apreço pela vida que considerava até do seu próprio inimigo tão importante quanto a sua. Quando salva Deckard, Roy sente pela primeira e única vez que tem o poder de controlar a vida e a morte. O personagem tinha nas mãos uma decisão referente a outra pessoa que nunca teve para si próprio, pois a sua vida foi definida com um curto prazo de validade e a morte era certa. Logo, ele escolhe para Deckard o que escolheria para si caso pudesse, o que demonstra por parte de Roy não só um sentimento de compaixão pelo próximo, mas de amor próprio. Ele salva seu oponente como se estivesse salvando a si mesmo. Ao proceder dessa forma, Roy mostra-se mais humano do que os próprios humanos.